do Cimec foi a coisa mais engraçada do mundo. O Zezinho tem participação nisso aí, né? Porque eu entrei no sindicato porque me convidaram e passei para... Assim, Quem era assim, o presidente na época? Valdelírio. Valdelírio era dono da Microsol, que foi vendida, né? Que hoje é a APC. Valdelírio hoje é um cara que... O maior sonho do Valdelírio era morar na Itália, né? Na região da Toscana, ele gosta muito de vinho, né? E assim o fez. Hoje ele tem casa lá, mora aqui, mora lá. Tem alguns negócios por aqui, imobiliário, alguma coisa de sociedade com pessoa que tem posto, alguma coisa. Mas o Valdelírio hoje está fazendo o que ele gosta, mais gosta, que é isso aí, né? Mas era o Valdelírio. Tá fazendo agora, que nem o Zezinho, contando dinheiro. Ele tá contando dinheiro e curtindo os vinhos dele, né? Maravilha, eu teve um interessante, eu teve um aniversário do Valdelírio, acho que foi de 50 ou foi de 60 anos, não lembro. E ele me convidou, e eu sabendo que ele gostava muito de vinho, eu tinha comprado 2 garrafas de vinho em São Paulo. Cara, perfeita os vinhos. Fatinello della Peve. Eu não entendo de vinho, e eu até nem bebo vinho porque eu tenho problema de ácido úrico, né? Eu tenho problema de gota. E o vinho, para mim, é um veneno. Mas aquele vinho era fantástico. Por que eu achava fantástico? Na minha ignorância, aquele vinho, ele tem um gosto de Jack Daniels. E eu sou doido por Jack Daniels, entendeu? Eu cheirava o vinho, rapaz, isso é um Jack Daniels numa garrafa de vinho. Então eu gostava daquilo ali. E esse vinho, rapaz, é uma maravilha. Mas não sei dizer o que é que ele é, não. Só sei que o cheiro dele é de Jack Daniels. Então eu peguei e dei uma garrafa dessa pro Valdelírio. E o Valdelírio, um cara muito educado, depois de uma semana mais ou menos, ele disse, vou abrir tua garrafa hoje e tal, e filmou e tal, todo aquele métier e tudo mais. Ele disse, fantástico, eu nunca tomei um vinho como aquele. Ele elogiou muito o vinho, é um vinho bem conceituado e tal. Quando foi depois de um mês, ele filma ele lá na vinícola, lá na Toscana. Foi lá na vinícola onde se produz, vê o vinho lá e tal, e comprou umas caixas de vinho. Inclusive, tá me devendo, né? Disse que ia me dar uma, eu tô esperando. Mas para tu ter ideia, então é algo bacana, né? O negócio desse, o Valdelírio. Então o Valdelírio é um cara com uma percepção muito bacana. Eu fui convidado para ir para o sindicato e eu sou muito assim de cumprir horário, de cumprir assim, cara, eu costumo dizer o seguinte, se eu não chegar na hora é porque eu morri. Porque me atrasar, cara, é difícil. Porque quando eu me atraso, e isso é um caso, assim, difícil de acontecer, eu aviso antes. E normalmente quando eu aviso antes, eu acabo não me atrasando. Eu só vou chegar atrasado em 10 minutos, eu acabo conseguindo chegar na hora. É muito difícil mesmo, entendeu? Então eu sou cumpridor de horário, eu gosto de ir, eu sei o que eu ia tudinho, né? Sempre ia, sempre muito presente. Só lembrando aqui que eu pedi para ele chegar aqui 6h30, ele chegou aqui 6h15. Pois é, aí o que acontece? Eu comecei a conversar muito, né? Que eu sou muito conversador, né? Tu vê, né? Aí conversa com outro, comecei a fazer amizade com o povo lá e tal, e a gente inventou um happy hour. Terminava o Cimec, tomava um e batia um papo, e disse, rapaz, vamos fazer negócio aqui. Porque o Cimec, ele tem uma característica interessante, ele é muito heterogêneo. Tem a empresa que fabrica ventilador, que fabrica geladeira, mas tem o cara que fornece aço, mas tem, entendeu? Então é heterogêneo, dá para fazer negócio com os próprios associados. Assim, os sócios do Cimec, associadas, eles nem sempre são concorrentes. Nem sempre porque a cadeia é muito grande, né? Exatamente. Então isso aí, eu comecei a criar esse negócio de a gente conversar e fazer negócio e tudo mais. Diferente do Sindipam. Todo mundo faz todo pão, mundo né? é padaria. Todo mundo é padeiro, né? Mas lá o que acontece? Com isso começou a ter aquele envolvimento, amizade e tal, e aquilo bacana, criou muita amizade. E chegou um belo dia, ia ter eleição. E eu nem sabia disso, eu não acompanhava nada. Eu só sei que eu estava em Jericoacoara, em cima do Morro do Pôr do Sol. Estava lá em cima de Jericoacoara, olhando para o pôr do bem sol. Localizado. A única coisa que eu lembro é que eu tinha uma bichinha de cachaça, um copinho, eu estava lá, tomando minha cachaça, né? Aí liga para mim Raulmiro Maia, que era M. Maia, né? M. Maia. Raulmiro liga para mim, rapaz, que o seu nome aqui foi o nome escolhido para ser o presidente do Cimec. Eu estava ficando doido, mas estou aqui bebendo cachaça aqui. Aí, não sei o que, aí desligou. Aí liga o Valdelírio. Rapaz, aí começa a ligar. Todo mundo ligando, né? Aí eu disse, não, rapaz, sai dessa, eu vou nada. Eu fiquei com medo, cara. Comecei a ficar com medo. Eu vou me comprometer com um negócio desse, ter uma falha da vida, né? Enfim, aí o Zezinho liga para mim, rapaz, tu não pode perder essa oportunidade não, estão te chamando para dentro, né? Tu não tá atrás de nada não perca essa oportunidade, você vai ter
É uma oportunidade de fazer amizades, conhecer muita gente e tal. É um network bacana. Eu sei que você é um cara que gosta de fazer amizade e tal. Eu disse, rapaz, pode ser que seja por esse lado aí, tem uma saída, né? Uhum. Então, depois de algumas conversas, acabou que eu aceitei. Quando eu aceitei, aí eu fui para um almoço, né? O Fernando Cirino, quem era para ter ido era o Valdelírio, mas o Valdelírio estava justamente naquele período de transição da venda da empresa. Então ele ia para os Estados Unidos, era coisa outra e tal, e não podia. Ele pediu para o Fernando ir no lugar dele, o Fernando Cirino. Foi o Fernando Cirino, o presidente da FIEC, era o Roberto Macedo. Me chamaram para um almoço, né? Para conversar lá naquele restaurante que tinha ali, eu não lembro mais o nome ali, na Desembargador Moreira, um restaurante de carne lá. E fomos para esse almoço e conversando lá e tudo mais. Aí Murano, exatamente, Murano. Para você tem a memória, hein? Aí eu lembro que lá o doutor Roberto Macedo, né? Disse assim, o que é que você faz? Eu disse, eu sou sucateiro. Aí ele disse assim, não, rapaz, que é isso? Você trabalha com reciclagem, não é isso? Não, eu sou sucateiro mesmo, eu gosto da sucata. O valor é a sucata. Aí eu, assim, existia, o próprio Roberto Macedo já disse isso, eu estou falando isso porque ele já falou isso, né? Que ficou aquela história assim, rapaz, esse cara mesmo, entendeu? É melhor a gente, tem né? certeza? Vocês têm certeza, né? Porque ele tinha a CEMEC, né? Que era associado ao CIMEC, né? É. Eu sei que o Fernando, não, é esse aí mesmo, eu conheço desde o tempo do pai, não sei o que e tal. Enfim, ficou eu mesmo, né? E depois o CIMEC era que fabricava gerador, não era? Fabricava transformadores. Aí eu assumi o CIMEC, né? E assim a gente conseguiu imprimir um ritmo bacana. O CIMEC cresceu muito, né? E eu lembro que o doutor Roberto depois me chamou, aí disse, rapaz, eu errei com você e tal. E falou, né? E o doutor Roberto gostava de me chamar de doido do bem. É um doido do bem. Por que era doido do bem? Porque quando tinha essas reuniões, essas conversas, né? O pessoal... Tem muita gente que fica muito só no setor calango, né? Só aceitando, né, e tal. E assim, eu falava e eu era contra às vezes. E aí o pessoal dizia, e lá e vem dizer, não, deixa o doido do bem falar. Ele era um democrata, né? O Roberto Macedo é um democrata. Aquele homem é um exemplo, né, de vida. Aquele homem eu tenho como exemplo o doutor Roberto, antes de conhecê-lo, eu ia tomar café na padaria dele e via o doutor Roberto pegando queijo no carro, levando lá para dentro, né, descarregando o carro dele. Eu disse, rapaz, um homem desse, bilionário, né? Um patrimônio do Grupo J. Macedo, um cara com uma humildade dessa, rapaz, uma humildade que não dá para medir, né? Não dá para medir. E assim, eu já tinha assim, uma admiração pela postura dele. E depois disso, que ele veio falar comigo, ele imprimiu ainda mais a humildade dele, né? Em reconhecer o erro dele e vir conversar. É tanto que no meu discurso de despedida do CIMEC, eu disse para o Roberto, né? Que a gente, naquela ocasião, a gente deu a medalha para ele e para o Carlos Prado, doutor Carlos Prado, né? E eu disse para o doutor Roberto, você é um cara que se faz tão humilde que cresce, é maior do que os outros. A postura como ele tem, a forma como ele se apresenta, é um cara tão humilde, tão justo, que ele se torna maior do que os outros. Ele aparece mais do que os outros, né? Então eu acabei que assumi o CIMEC, né? E aí aquela história toda. Foi quantos anos lá, cara? Cara, é mais uma coisa de Deus, pra você ter ideia, né? Só fazer um parênteses aqui. A época que tu era presidente do CIMEC, que eu fui presidente da AGE, que o presidente era o Dr. Roberto Macedo, eu também tive esse prazer de conviver com ele e assina embaixo em tudo que você falou dele. Que realmente é um mega exemplo de uma pessoa super humilde e você pode, se bem que agora com o Covid, com a pandemia, não sei, mas antes... Todo dia à noite você passasse na Montmartre, ele estava lá. Aí tá lá, continua do mesmo jeito. Entendeu? Então ele estava lá. Então estava lá, sempre foi trabalhador, sempre foi, né, humilde, né? Nunca foi uma pessoa de ostentar. Acessível, né? Muito super acessível.